Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do nosso Salvador esteja com todos vocês nessa tarde. Nessa tarde, o nosso Senhor te alcance com a misericórdia dele, com a salvação, com o amor, com a alegria de viver. Amém, meus amados. Cristo esteja com todos vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem. Meus amados, hoje nós vamos refletir em Isaías 41:10. Lá diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, meus irmãos? Vamos refletir hoje no cuidado que Deus tem com os dele. Deus jamais abandona os seus. Isaías 41:10, meus irmãos, fala sobre o cuidado de Deus conosco. Ele nos encoraja para que a gente não tenha medo e para que a gente confie nele, porque ele nos dará a força necessária para vencer. Só em Deus, meus amados, nós encontramos conforto e segurança diante de qualquer situação. Então, meus amados, nós só precisamos confiar no Senhor, porque a sua bondade vai nos alcançar. Nós, meus amados, somos confrontados diariamente com situações assustadoras que trazem medo, que trazem angústia para nossas vidas. Mas Deus nos deu sua palavra para que a gente não tema, porque Ele está conosco. Ele é o nosso socorro em tempos difíceis. Só Ele é o nosso socorro. Em momentos de dor, de tristeza, em momentos difíceis, Ele sempre estará ao nosso lado, meus irmãos. Nós só precisamos crer que Ele é fiel. Essa mensagem aqui, meus amados, de Isaías 41:10, o profeta Isaías transmitiu essa mensagem da parte de Deus para os exilados na Babilônia, os israelitas que estavam em cativeiro. Eles foram consolados com essas palavras. Deus consolou o seu povo, meus amados. Um povo que estava aflito, um povo que estava cativo. Ele consolou este povo. Deus não desistiu deles, nem os abandonou. E a situação no cativeiro era uma situação horrível. Quem é que quer ficar cativo, preso em algum lugar? Ninguém. Mas os israelitas, nessa época, eles estavam presos, cativos. Nosso Deus é tremendo, meus irmãos. Ele garantiu que essas palavras ficassem registradas na história até hoje, para consolar todos os seus servos. Assim como ele consolou e ajudou, assim como ele deu esperança aos seus servos do passado, Deus continua agindo da mesma forma, meus irmãos. Ele continua ajudando seu povo hoje. Deus não muda, meus amados. Ele é imutável. Da mesma forma que ele consolou, que ele ajudou, que ele deu vitórias, que ele deu conquistas, que ele afastou os perigos da vida do seu povo. Quando o seu povo, naquela época, clamava por socorro, ele continua fazendo a mesma coisa até hoje. Nós somos o povo dele. E quando clamamos, quando entregamos tudo nas mãos de Deus, ele nos responde. E ele vai arrumar um jeito, uma estratégia, uma forma de nos ajudar, de suprir aquela necessidade que nós estamos tendo naquele momento, de resolver aquele problema impossível que nós não podemos resolver sozinhos. Ele vai fazer tudo isso. Agora nós precisamos clamar, pedir a sua ajuda e confiar. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu irmão. E as suas promessas permanecem constantes ao longo do tempo. São confiáveis e eternas. Suas promessas encorajam seu povo a confiar nele, independentemente das mudanças ou circunstâncias da vida. Em Malaquias, meus irmãos, tem uma passagem no capítulo 3 que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O que seria de nós, meus irmãos, se Deus de repente mudasse suas promessas de salvação, de bênçãos, de vitórias, mudasse os seus planos ao nosso respeito? Se tal coisa acontecesse, meus amados, a humanidade estaria perdida, condenada, porque se isso acontecesse, Deus estaria desistindo da gente, estaria desistindo de nós. Então, meus amados, essa passagem nos lembra da fidelidade e da constância de Deus.
Ele é o mesmo, meus irmãos. Hoje, ontem e sempre. Quando lemos as Escrituras Sagradas, percebemos que a presença de Deus na vida do seu povo é constante, é sempre constante. Mesmo naqueles momentos em que o povo se revoltou contra Deus, abandonando sua vontade, seus caminhos. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. A história nos relata que Deus nunca abandona o seu povo. É muito pelo contrário, meus irmãos. Somos nós que abandonamos Deus. No meio do caminho, muitas vezes, nós desistimos. Ficamos revoltados por alguma coisa que aconteceu, por algo que queríamos que Deus fizesse do nosso jeito, mas Ele não fez. Então, muitas vezes, nos revoltamos e nos afastamos de Deus. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Ele não se afasta do seu povo. Ele continua ali do lado, só esperando a nossa reação. Quando lemos em Isaías 49, é lá no versículo 14 e 16. Pode uma mulher esquecer do seu filho que cria, do filho que saiu do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Que promessa maravilhosa, meu irmão. Mesmo que a nossa mãe que nos gerou se esqueça da gente, Deus jamais se esquecerá. Amém? Ela pode esquecer, a nossa mãe que nos gerou, nos teve, mas Deus jamais esquecerá da gente. Isso é muito lindo, é uma promessa gloriosa. E, meus amados, é essencial nos lembrar dessa e de todas as outras promessas de Deus, pois Ele nunca esquece os seus. As promessas de Deus vai nos sustentar, principalmente em momentos em que somos surpreendidos por situações que se opõem à nossa fé. Então, meus amados, quando isso acontece, precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Sua fidelidade é incondicional, não depende do quanto somos fiéis. Claro que quanto mais fiéis, mais seremos capazes de desfrutar da bondade de Deus, da fidelidade do nosso Senhor. E, meus amados, é impressionante vermos a fidelidade de Deus na história do seu povo. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel e não nos abandona, pois Ele prometeu fidelidade a nós, ao povo dele. E nós precisamos saber, meus amados, meu irmão e minha irmã, que a história do povo de Deus é a sua história, é a tua história, é a minha história. Se Deus nunca abandonou seu povo no passado, Ele jamais fará isso contigo, comigo, conosco, meus irmãos, jamais. Deus jamais abandona os seus. O seu povo, um povo que clama, um povo que ora, um povo que busca a sua presença, um povo que se desvia dos caminhos errados, um povo que procura agradar o Senhor, fazer a sua vontade, um povo que foge de tudo que é errado. Claro que muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos, porque somos seres humanos, somos fracos e Deus sabe disso. Mas mesmo assim, quando caímos, tropeçamos, Deus está ali para segurar nas nossas mãos e nos levantar e nos ajudar a caminhar em frente. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem. Amém? Até a próxima, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor.